tranquila, Selminha. Eu vou dar uma olhada nas casas que a Dolores tem pra alugar e já separo as melhores pra você. É, porque assim você não gasta tanto dinheiro vindo pra cá de ônibus toda hora. Tá bom. Selminha, eu vou ter que desligar que o Zé tá chegando aqui cheio de pacotes, tá? Beijo, tchau. Ah, me ajuda aqui, Yara. Zé, você comprou a loja toda? Você sabe que a gente não tá podendo gastar, lembra? Eu sei, Yara, mas sabe o que acontece? Essas canetas e esses cadernos estavam numa super promoção, só que eu tinha que comprar o pacote fechado. Pacote fechado? Como assim? Olha, dentro dessa caixa aqui, tem 10 conjuntos de caneta, certo? Cada conjunto tem 10 canetas. Já nessa caixa aqui, nós temos 5 pacotes. Cada pacote desse aqui tem 5 embalagens e cada embalagem tem 5 cadernos. Então, deixa eu ver. 10 canetas vezes 10 conjuntos são 100 canetas, né? 5 cadernos vezes 5 embalagens vezes 5 pacotes. Ei, já me perdi. Peraí, de novo. 125, Zé. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Poxa, tá bem de conta de cabeça, hein? É que eu usei a potenciação. 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Olha só, hein? E já vou guardar. Potenciação me lembra matemática, isso. É quando a gente multiplica um número por ele mesmo. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. Potenciação é quando a gente faz o cálculo 7 vezes 7, dá 7 ao quadrado. É quando você pega um número e multiplica várias vezes por ele mesmo. Por exemplo, 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. A potenciação, ela é apenas uma nova operação, né? Como são operações aritméticas, a adição, a multiplicação, a subtração, a divisão. Pode ser entendida como um tipo particular de multiplicação. Uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos são os avós dos meus avós, então eu vou pensar que, assim, eu vezes 2, meus pais, vezes 2, meus avós, vezes 2, meus bisavós, vezes 2, meus tataravós e assim por diante. Bom, o resultado disso vai ser uma multiplicação do tipo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante. Esse tipo de multiplicação, né, em que o fator é igual, 2 vezes 2 vezes 2, a gente está chamando de potenciação. Não, legal, eu entendi. Agora, na prática, esse negócio de potenciação serve para quê? No seu caso, a potenciação está ajudando na contagem dos itens que você comprou. Como a quantidade de canetas em cada pacote e a quantidade de pacotes em cada caixa é sempre 10, é só a gente multiplicar o número 10 por ele mesmo para saber o total de canetas. A mesma coisa acontece com os cadernos, porque o número, a base, é sempre a mesma. Mas a potenciação ajuda em muitas outras coisas. Que bom. A potenciação, ela serve para muitas coisas, né? Por exemplo, no cálculo de juros compostos aparece potenciação, crescimento populacional. No mundo da ciência, ela é bastante usada, né? Fora isso, ela tem um uso estritamente escolar. A matemática é fundamental para a biologia. Um exemplo é o uso de potenciação, que nós biólogos utilizamos, por exemplo, para estimar o crescimento bacteriano. Cada célula bacteriana ela vai se dividir em 2 células filhas. Então, uma célula se divide em 2, 2 se dividem em 4, 4 se dividem em 8, 8 em 16 e assim por diante. Então, essa bactéria, ela cresce, ela se divide a cada 20 minutos. Então, se a gente pensar em 10 horas, nós estamos pensando em 30 gerações dessa bactéria. Então, se a gente quiser estimar o número de bactérias numa colônia, seria 2 elevado a 30, que daria mais de 1 bilhão de células ao fim de 10 horas de crescimento. Nós temos que trabalhar com números muito grandes, então a gente utiliza a potenciação para estimar o tamanho da população bacteriana no final do experimento. Você estava falando de potenciação, né, Zé? Outro dia, eu fui na padaria onde trabalha o marido de uma amiga minha e vi o padeiro fazendo massa de croissant. Sabe aquele pão folhado, gostoso? Sei. Então, eu percebi que ele esticava e dobrava a massa em 3 partes iguais. Ele fez isso várias vezes. E aí dava para perceber que cada vez que ele dobrava a massa, ele triplicava a quantidade de folhas, de camadas da massa.
ser potência de 3, não é, Zé? Eu acho que sim, Yara. Você tá todo espertinho em matemática agora, hein? Esse curso aí de administração tá te fazendo bem, amor. É, Zé, parece que você que esqueceu como é que faz conta, né? É só olhar o saldo da papelaria que a gente percebe. Calma, não é bem assim, não. Ah, Zé, deixa eu usar um pouquinho o computador. Eu preciso dar uma olhada no meu e-mail, porque a Dolores, minha amiga corretora, ficou de mandar umas fotos de casas pra Selminha ver, pra ela alugar. Então, peraí, eu só tô acabando de lançar o estoque. Falta só um item aqui. Peraí, quer ver? Pronto, amor, pode usar. Nananana. Nossa, olha só o que tem de corrente aqui na minha caixa de e-mail. Ó, olha só, esse aqui tá me mandando reenviar para 16 pessoas. Que loucura isso. Pois é, você já imaginou pra quanta gente cada corrente chega? Uma pessoa manda para 16 pessoas. Essas 16 pessoas passam para mais 16, depois essas 16 passam para mais 16, e aí o negócio não para nunca. Não tem fim. Que coisa. Pois é, Zé. Essa corrente é mais uma potência, você percebeu? 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16 é 16 elevado à quarta potência. Depois a quinta, a sexta, até o infinito. Mas nesse exemplo tem um detalhe interessante. 16 já é o resultado de 4 elevado ao quadrado e também de 2 elevado à quarta potência. A faturação é bastante simples. Ela é, de certo modo, a operação inversa da gente fazer uma multiplicação. Por exemplo, se eu pego 3 e 5 e multiplico, eu vou obter o número 15. Né? A decomposição desse 15 vai levar no 3 e 5 de novo. Esse caminho contrário, né? De, a partir do número, encontrar os números que o geraram pela multiplicação, esse é o processo da fatoração. Se eu for fatorando, no final das contas, os números que vão compor vão ser sempre números primos. Fatório 16. Como é que eu obtenho 16? 4 vezes 4. Mas o 4 pode ser decomposto, ele não é um número primo. O 4 é 2 vezes 2. Então, uma fatoração completa do 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é uma multiplicação que todos os fatores são 2. 2 é um número primo. Eu também posso escrever esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 como sendo 2 elevado à quarta, ou seja, usando a linguagem da potenciação. Ai, Zé, a gente tá precisando conversar, viu? Eu andei fazendo as contas aqui e não tá dando mais pra ficar nós dois aqui na papelaria. E se eu arrumasse um emprego? Seria um salário a mais? E aí a gente não ia precisar usar todo o dinheiro da papelaria para viver. O que você acha? Eu acho que você tem razão, Yara, mas talvez eu tenha uma solução melhor que isso. Hoje eu encontrei o Ceará, lá da marcenaria, lembra dele? Lógico, eu lembro dele, sim. Foi ele que te arrumou trabalho daquela vez que você ficou desempregado, né? Ele mesmo. Aí ele pediu que eu fosse lá na marcenaria falar com ele, e eu tô achando que ele tá querendo que eu seja sócio dele. Sócio, Zé? A gente não tem dinheiro pra nada, como é que você vai ser sócio dele? Aí é que tá o segredo da coisa. Ele quer que eu entre com trabalho. Ele já tem todas as máquinas, mas não tá dando conta do serviço sozinho. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Nossa, que interessante, hein, Zé? Aí eu fico aqui na papelaria e cuido das contas. Isso mesmo, é essa a ideia. O que você acha? Vou lá falar com ele ou não? Lógico, vai lá falar com ele, eu fico aqui na papelaria. Ah, mas não demora, tá? Quero saber tintim por tintim dessa história Não, pode toda. deixar, amor, eu já volto logo. Fica tranquila. Olha, torce aí pra gente, hein?